Iniciando aqui ao nosso tópico de estatística descritiva, nós também precisamos trabalhar com procedimentos matemáticos que tentam reduzir, organizar um conjunto de dados. Deixando bem claro, na estatística descritiva a gente tem um conjunto de dados, caracteres, que são extraídos de um fenômeno que você tem interesse, que você quer tirar informações, e desse conjunto de dados você vai tentar resumir. Gráficos, tabelas são formas de organizar e alguns jeitos até de reduzir, simplificar, resumir. No entanto, as medidas mais eficientes, as formas mais eficientes da estatística descritiva são fazendo operações matemáticas que vão simplificar esse conjunto de dados. Eu estou falando das medidas descritivas. Então vamos para o quadro e vamos ver o que são essas medidas descritivas. As medidas descritivas consistem em procedimentos matemáticos que têm o objetivo de simplificar e organizar e reduzir o nosso conjunto de dados. Medidas descritivas, como o próprio nome já diz, descrevem os dados. Então essas são as medidas descritivas. Só que, pessoal, a partir do momento que você resume uma informação, assim como qualquer resumo que você faz na sua vida, você perde outras. Você direciona para uma informação, mas outras coisas são perdidas, porque você tenta simplificar. Então, o que acontece? As medidas descritivas em si, cada uma tem sua finalidade, o seu direcionamento, a informação que eu vou focar, mas elas perdem outras informações. Então é interessante você ter esse conhecimento, saber que informações são perdidas que não são apresentadas ali. É por isso que as medidas descritivas que nós vamos apresentar agora, elas são muito interessantes de serem complementares, serem apresentadas juntos, porque uma vai dar uma ideia e a outra vai mostrar outra ideia. Então os três grandes grupos das medidas descritivas quais são? Nós temos as medidas de posição. Elas vão situar dentro dos valores da escala numérica que os valores podem assumir do fenômeno que eu estou estudando, onde eles estão posicionados. Vão dar a ideia de centro, vão dar a ideia das extremidades, das pontas, mas está associada à posição da escala numérica, o valor que pode assumir. Além disso, nós temos as variáveis de dispersão. Pois além de saber a posição dos dados, eu preciso saber o quanto os dados estão próximos entre eles ou se eles se dispersam grandemente. Então, elas se complementam. Posição te dá uma ideia de quando os dados são representados, dispersão, o quanto eles estão variando. E além disso, nós temos as medidas de forma. As medidas de forma vão dar a ideia de distribuição. Se eles estão mais concentrados no centro ou se eles estão separados numa relação simétrica ou assimétrica, a gente vai ver toda a distribuição dos dados aqui. Então, esses são os três grandes grupos. O nosso foco, no momento, é as medidas de posição. E dentro das medidas de posição, a gente vai desmembrar em outros dois grupos. As medidas de posição, que vão nos dar a relação de tendência central, ou seja, vão tentar informar o centro dos dados, a posição central dos dados, e nós também vamos ter as separatrizes. As separatrizes simplesmente são medidas que separam os dados em partes específicas conforme for o meu interesse. Então, medidas descritivas, procedimentos matemáticos para resumir o nosso conjunto de dados. Posição, nos informa a escala numérica, onde eles vão estar colocados. E tendência central vai nos dar a ideia central desse conjunto de dados. Tudo isso está dentro dessa hierarquia de informação. O nosso foco é aqui na tendência central. Vamos lá, vamos desmembrar esse conteúdo. Medidas de tendência central. Dentro das medidas de posição, eu vou chamar aqui também de medidas de centralidade. Descentralidade. Pode ser a mesma coisa, tá? O importante é que elas vão estar mostrando a tendência central. Bom, o que é uma medida de posição? Vamos supor que eu estou avaliando o tempo necessário para efetuar uma operação X. Tempo em dias. E aí eu vou ter vários dados em dias sobre várias operações que eu estou registrando, observando. Bom, eu preciso ter medidas de posição para me situar onde esse dado está concentrado, dentro da escala numérica. Aqui é, por exemplo, o X em dias, onde que esses valores estão concentrados, onde eles estão posicionados. De 0 a infinitos dias, onde ele está posicionado. Isso é a medida de posição. E a medida de tendência central vai dizer que o conjunto de dados está concentrado num valor X.
que pode ser a média, mediana, a gente já vai ver esses tópicos. Então, ó, dentro dos valores que pode assumir, a variável x, ela me dá a ideia onde ele está concentrado no centro. Isso é a ideia de uma medida de posição, uma medida de tendência central. Então, aqui, nós temos as três principais medidas de tendência central que nós vamos estudar elas, entender suas aplicações e entender como se calcula. Nós temos quem? As nossas famosas média, mediana e a moda. Todas elas são medidas de tendência central e cada uma tem uma finalidade, traz informações diferentes, mas quase com o objetivo próximo, que é mostrar a posição central dos dados. Vamos supor que a gente está avaliando a nota de um grupo de acadêmicos num curso de formação qualquer. Tem várias notas, vários dados extraídos desse grupo de alunos. E aí, eu posso extrair, como é que eu represento todo esse conjunto de dados num valor só? A média é o recurso matemático mais interessante de se aplicar. Se eu quiser separar essa turma de alunos, nos 50% de alunos mais aplicados e aqueles que precisam de um reforço. Mediana é a medida que separa esse conjunto de dados. Ou se eu quero saber o desempenho, a quantidade de notas, o número de questões que mais se acerta, o que mais se repete, é a moda, certo? As três vão dar uma tendência central, mas cada uma com uma finalidade diferente. Então vamos lá, a gente vai começar o nosso estudo com a nossa famosa média. Vamos trabalhar especificamente com ela. Quem é a média, o que é a média, quais as informações que podemos extrair da média, quando que ela é aplicada, quando ela é representativa e quando não é. Tudo isso e muito mais. Tá, então vamos lá. Média. Média é uma medida de tendência central e que eu gosto de dizer que a média ela é uma medida gananciosa. Por quê? Porque ela leva todos os dados em consideração. No seu cálculo, ela leva todas as observações junto para ela. Então, ela tenta quantificar a tendência central. Considera todas as observações. Considera todas as observações no seu cálculo. Ou seja, isso faz com que a média seja muito sensível a novas observações. Qualquer novos valores que são inseridos, principalmente se esses valores são extremos, faz com que a média oscile fortemente. Então ela é uma medida sensível a valores extremos. Essa é uma informação bem importante. Sensível a valores extremos. Qualquer nova observação mexe nela, mas principalmente os valores extremos. Agora, qual que é a sua principal utilização? Quando eu quero representar o quantitativo de um conjunto de dados em uma medida só, em um valor só, quem que é a medida mais indicada? É a média, de modo geral. A média é a medida que representa o conjunto de dados. Representa o conjunto de dados. Pode acontecer que a média não seja tão representativa, a gente tem que estudar suas implicações, e aí eu deveria utilizar outra medida. Mas o importante é que essas são as principais observações, e a ideia dela é pegar todas as observações que existem e tentar tirar uma informação central. Aí agora a gente vai ver matematicamente como é que a gente opera isso para obter essa informação. Aqui é o objetivo, aqui é a informação que eu quero tirar. A matemática é o mecanismo, o recurso que eu vou usar para obter essa informação. Esteja isso bem claro. Matematicamente, vamos vir aqui para o slide, matematicamente existem três procedimentos matemáticos que podem fazer você calcular a tendência central, que são três tipos de médias, tá? A gente chama de média aritmética, que trabalha com o princípio da soma, a gente vai somar as observações, a média geométrica, que trabalha com o princípio da multiplicação, a gente vai multiplicar os valores observados, e a média harmônica, que trabalha com a ideia do inversamente proporcional, relações que são inversamente proporcional. Veja, o que diferencia uma da outra são um procedimento matemático que tenta captar um pouco melhor o possível fenômeno que está estudado, cada uma com suas particularidades, mas ainda assim sua finalidade, seu objetivo é o mesmo, tentar quantificar a tendência central, representar o conjunto de dados em uma observação só. Então agora eu vou mostrar para vocês com um exemplo pequeno, porque os cálculos ficam cada vez mais complexos, principalmente para a média geométrica, tá? Então eu vou pegar um exemplo bem pequeno e vou demonstrar para vocês os três tipos de média e a relação que existe entre elas.
vamos para o quadro. Então a primeira que eu vou abordar, já vou aproveitar esse espaço aqui, a primeira que eu vou abordar vai ser a nossa média aritmética. A média aritmética trabalha com o princípio da soma. Média aritmética. E eu simbolizo ela pelo x, o risco em cima dá a ideia de média. Sempre que vocês verem uma variável com risco em cima, vai dar a ideia de média, tirada dos dados. Como é que eu consigo criar um valor que vai tentar sintetizar toda a informação, quantificar a tendência central? Como que eu procedo isso? Ó, esse aqui é o nosso objeto de estudo. Deixa eu colocar aqui. Esse é o nosso exemplo. Ele é composto apenas por 3 observações. 1, 3 e 9. Como é que eu vou proceder aqui para calcular a média? Para calcular a média, da forma aritmética, eu vou somar cada observação. Mudei a ordem, mas vai dar na mesma. Eu vou somar e vou dividir por n. Nesse caso, o nosso n é composto por 3 observações apenas. Ó, veja o que eu fiz. No que eu somo tudo, eu quantifico e tento transformar uma informação compacta que leva a todas as observações. E quando eu divido por n, eu reduzo, eu volto à escala original de valores que ela assume. E aqui eu usei o princípio da soma. Então essa é a ideia da média. Seguindo esse exemplo, nós teríamos aqui 13, 9 mais 3 vai dar 12, mais 1, 13, sobre 3, que vai dar aqui na faixa 4,44, 4,33. 4,33. Essa é a ideia da média para esse fenômeno qualquer que eu estou avaliando. 3 dividido por 3, se você fizer a divisão com calma, chega nessa relação. Eu quero trabalhar aqui mais a relação entre as médias, tá? Não se preocupe com o cálculo matemático em si por enquanto. Ó, então a ideia da média é quantificar o conjunto de dados. Vou somar tudo e dividir por n. Matematicamente, como é que eu posso simbolizar isso? A média é igual ao somatório de cada observação, ó, somatório de x e cada observação dividido por n. Isso também pode ser representado por x1 mais x2 mais tantos x que tiver, até chegar no xn, que é a nossa última observação. Tudo isso dividido por n. Isso é a mesma ideia. Veja aqui o que eu estou desenvolvendo. Eu mostrei a ideia, a informação que eu quero tirar, uma possível recurso matemático para chegar nessa informação e, por último, eu trago a simbologia matemática. Porque é assim que a estatística foi construída, tá? Da prática, eu quero extrair informações e aí eu começo a usar a matemática a meu favor e, por último, eu crio a teoria. Esse é o raciocínio lógico desenvolvido na estatística. Então, média aritmética é o primeiro tipo de média. Vamos para o segundo tipo de média, a média geométrica. Nesse tipo de média, nós estamos focados no princípio da multiplicação. Por que existe esse diferente tipo de média? Bom, a média geométrica ela é indicada, representar aqui por G de geométrica, o traço para dizer que é média. A média geométrica ela é indicada quando você está estudando fenômenos que têm progressão geométrica, que crescem exponencialmente. Exemplo comum disso são as populações, crescimentos populacionais. Mais indicado seria utilizar essa média, porque ela consegue captar melhor a tendência central do fenômeno. Mas é só uma indicação, porque ambas as três vão chegar na mesma ideia da tendência central. Tem essa indicação. Não é muito aplicada de modo geral. Como é que eu calculo? Eu vou multiplicar os valores e vou tirar a raiz na potência n de quantos valores eu multipliquei. É a mesma ideia da soma, só que com a ideia da multiplicação. Ó, então a média geométrica, meus dados 1, 3 e 9. Eu vou tirar a raiz, se são 3 observações, é a raiz cúbica. Eu já peguei um exemplo pequeno por causa daqui. Ó, 1 vezes 3 vezes 9. Isso aqui vai dar a raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27 vai ser igual ao próprio 3. Vai ser igual ao próprio 3. Né? 27, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, a raiz cúbica. Então aqui eu tenho a média geométrica para o 3. Você pode encontrar matematicamente essa simbologia que eu acho que você não vai gostar, mas só vou escrever aqui para que você entenda que ela existe. Raiz de n, que aí o n vai ser o número de elementos, tira a raiz do quê? Do produto, essa simbologia aqui ó, é a simbologia dos produtos de cada observação. Isso é o mesmo que tirar a raiz de n do x1
vezes o x2 vezes vários x até x na n. É a mesma coisa que multiplicando, isso aqui é a simbologia de produtos, multiplicando cada termo ele tira a raiz. Essa é a simbologia matemática, mas antes a gente entende a sua definição. Usa o princípio do produto, da multiplicação. E por último, a gente tem a nossa média harmônica. E aqui a estatística nos traz uma mensagem subliminar, né? Ela diz que a harmonia é quando você pega tudo e inverte de cabeça para baixo. É aqui que você encontra a harmonia. Essa é a média harmônica. Média harmônica é basicamente você pegar a média aritmética e inverter a conta, tá? E aí você encontra o seu estado de harmonia, tudo de cabeça para baixo. Eu vou representar ela por H. E ó, veja só, quando que é indicada a média harmônica? Quando você está estudando fenômenos que têm uma relação inversamente proporcional, a média harmônica é a mais indicada porque ela consegue captar melhor essa relação. Só uma indicação, mas de modo geral, você não tem que se preocupar muito com isso. Então, por exemplo, velocidade e tempo, se você está estudando os dois, a média harmônica é mais indicada, por exemplo, por causa que ela trabalha com a relação inversamente proporcional. Ó, como é que eu vou calcular a média harmônica? Inverte tudo. Olhando aqui em relação à aritmética, né? Era a soma dos termos dividido por n. Como é que eu faço aqui? Primeiro, em cima é o n. Vamos fazer primeiro o cálculo. Então é 3. E embaixo eu vou somar cada observação, só que cada observação eu vou inverter também. Então 1 sobre 1 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 9. Isso aqui vai dar 3. Aí aqui embaixo eu vou ter que fazer a soma de frações. Minimúltiplo comum de 1, 3 e 9 é o próprio 9. Aí você vai dividir 9 por 1, continua 9. Então aqui em cima nós vamos ter quem? 9, mais divide o 9 por 3 é 3, 3 vezes 1, 3. E divide o 9 por 9 é 1, 1 vezes 1, 1. Aí você vai ter a seguinte relação, 3 dividido por 13 sobre 9. Divisão de fração, inverte o segundo termo, então 9 passa para cá multiplicando. Então, ó, 9 vezes 3 dividido por 13, que vai dar 27 sobre 13, que é aproximadamente 2,08. Aqui eu só fiz o cálculo matemático com calma para você ver essa relação. Como é que eu vou representar matematicamente essa conta? Basicamente, ó, inverte, é o n dividido pelo somatório de cada observação, só que o inverso de cada observação. O inverso de xi. Essa é a fórmula matemática. Você soma cada observação, só que invertida, na forma de fração. De modo geral, as provas de estatística não vão te cobrar tanto que você calcule média geométrica ou harmônica. O que é mais importante, é mais cobrado, é a relação entre essas três médias, que é muito cobrado em prova, até tem uma certa frequência recorrente. Então, ó, olhando o nosso exemplo aqui, a nossa média aritmética para o mesmo conjunto de dados deu 4,33 para a aritmética, deu 3 para a nossa média geométrica e deu 2,08 para a nossa média harmônica. Essa relação sempre irá acontecer quando estamos avaliando um conjunto de dados que possuem valores positivos. Quando for negativo, não vai ter essa relação. Então, aqui nós temos a seguinte informação. A média aritmética será sempre maior ou igual à nossa média geométrica, que será sempre maior ou igual que a nossa média harmônica. Aí aqui, para gravar, para dizer que eu não dou nenhum macete, eu tenho a minha frase filosófica que o amor gera a harmonia. O amor de aritmética gera a harmonia. Essa relação sempre vai funcionar quando você tem dados positivos. E se eles forem iguais, o conjunto de dados forem iguais, aí nós vamos ter a relação igual. Essa frase funcionou, tá? Tem uns colegas meus que conseguiram pegar bem o macete com essa frase, então eu deixei aí para vocês. Vamos lá, vamos continuar estudando as nossas médias. Então aqui, só apresentando os tipos de médias, tá aqui os 3 cálculos, só para eu expor para vocês, e a relação aritmética, geométrica e harmônica. Tá, agora a gente vai trabalhar as médias. A gente vai focar só na média aritmética. Por que só na média aritmética? Porque é a partir dela que a gente
trabalha a maioria dos nossos procedimentos estatísticos. O foco está na aritmética, é a mais utilizada, a mais usual. E aí nós vamos ver como calcular cada média conforme a forma de apresentação de dados. Então, média para dados brutos, está aqui o nosso exemplo. A média para dados brutos é como a gente viu anteriormente. Basicamente, você vai somar cada observação e vai dividir pelo N. Lembrando, aqui é o nosso exemplo, quantidade de drogas em quilogramas apreendida por semana. O nosso N é igual a 9. Tenho 9 observações se eu contabilizar tudo. E aí, basicamente, eu vou somar cada observação particular aqui. 15 mais 20, mais todos eles até chegar no último 15 ali, e vou dividir por 9. Essa aqui vai me dar a relação da média aritmética para dados brutos. Quando eu tenho os dados brutos, eu tenho todos os caracteres ali. Basta eu simplesmente somar eles e dividir por número de observações, o que a gente já desenvolveu no quadro para um grupo de dados menor. Aqui eu estou desenvolvendo de novo para um grupo maior. Se eu somar cada observação, eu vou ter um total de 120, aqui 130 aqui, somar cada observação e dividir por 9. E aí aqui eu vou ter aproximadamente 14,44. Isso aqui é o exemplo da nossa média aritmética calculada para dados brutos. Agora vamos para a nossa segunda forma de apresentação de dados. Quando eu tenho dados ponderados. Aqui, o mesmo exemplo anterior, eu transformei ele de dados brutos para dados ponderados. Eu contabilizei as frequências. Falou em média. O nosso foco para calcular a média é sempre a frequência ou absoluta ou a frequência relativa. Eu não preciso trabalhar com as informações de frequência acumulada aqui para a média, diferente do que a gente vai ver para a mediana. Basicamente, o que eu tenho aqui, o que eu tenho que trabalhar com essa informação que é muito importante? Eu tenho cada observação e tenho a quantidade de repetição que cada observação apresenta. Está vendo? Então, o que acontece? Esse 0, a observação 0, ela se repetiu uma vez. A observação 5, ela se repetiu também uma vez. A 10 se repetiu uma vez. Mas o que acontece aqui no 15? O 15, na verdade, eu tenho 3 vezes repetido. Então, é importante salientar que quando você fazer o cálculo da média, em vez de você somar cada observação que compõe, você vai ter que fazer uma ponderação. Ponderar a quantidade de repetições que existe. O próprio dado já diz, os dados foram ponderados conforme a quantidade de repetições. Então, vamos para o quadro aqui. Média para dados ponderados. Quando eu estou trabalhando com a média para dados ponderados, eu tenho a seguinte relação. Cada observação da média tem que ser ponderada conforme a sua repetição. Então, é o somatório de cada observação dividido por N. O nosso N é 9. Só que aqui em cima eu tenho que levar em consideração que o 0 se repetiu uma vez, mais o 5 se repetiu uma vez, mais o 10 se repetiu uma vez, mais o 15, aqui o 15 ele se repetiu 3 vezes. Então, olha a importância de você olhar para a frequência absoluta e entender que aquela informação é a frequência, é a repetição contabilizada. O 20 se repetiu 2 vezes. E por último, o 30 se repetiu uma vez. Tudo isso, se você fazer a conta, vai ser o mesmo cálculo para a nossa média, a média para dados brutos que a gente havia calculado antes, tá? Vai dar a mesma coisa, a mesma relação. O valor de 14,44 foi o que a gente havia calculado. Essa é a nossa relação da média, só que para dados ponderados eu tenho que levar em consideração cada observação. Veja só um detalhe, unidade da média sempre vai ser o fenômeno que nós estamos estudando. O nosso exemplo lá era quilogramas por semana, estava lá no nosso objeto de estudo, quantidade de drogas apreendidas por semana. A média e qualquer outra medida de posição sempre vai ter a unidade medida do fenômeno estudado, porque ela indica a posição, onde ela está na sua escala numérica. Então ela vai dar essa ideia, ela vai ter sempre a mesma unidade do fenômeno estudado, certo? Agora a gente vai para a nossa última forma de apresentação de dados,
onde conforme os dados são mais simplificados e resumidos, a forma de apresentação, a forma do cálculo começa a ficar mais complexa. Vamos lá, cálculo para dados agrupados. Dados agrupados, o que aconteceu? Eu peguei aquele conjunto de dados e separei eles em classes, separei eles em intervalos de classe, aqui 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 30. Mas veja que a partir do momento em que eu faço dados agrupados, eu perco informação. Porque eu sei que eu tenho duas observações de 0 a 10. O 10 não está incluso, mas de 0 a menor do que 10, eu tenho duas observações. Mas se eu tivesse só isso aqui na prova, eu consigo dizer quais são as duas observações que eu tenho de 0 a 10? Não. É aquela ideia, pessoal. Quando você resume a informação, você perde alguma informação mais precisa. Você resume para tentar simplificar, sintetizar, mas perde alguma informação mais precisa. Eu não sei das duas observações quais são. No caso, como eu trabalhei com o exemplo, fui desenvolvendo o dado bruto, eu sei que é 0,5, né? Mas se eu deparar direto isso aqui na prova, eu não vou saber. Nesse caso, qual que é a ideia que eu vou trabalhar para poder efetuar o cálculo da nossa média? Basicamente, eu vou trabalhar com a ideia que os valores vão coincidir com o ponto médio. Entre 0 e 10, eu vou dizer que as duas observações coincidem com o valor 5. É uma ideia que eu tenho que criar um procedimento para poder calcular, pelo menos ter uma estimativa próxima da verdadeira média. Porque eu perdi informações quando eu organizei e sintetizei em dados agrupados. O 4. Então eu vou trabalhar que coincide com o ponto médio, 15 observações. 15 kg, entre 10 e 20. E esse 4 que se repete 4 vezes, eu vou trabalhar com a ideia que é 15. E aqui, por último, ponto médio 25, eu vou trabalhar com a ideia que o 3 se repetiu, que o 25 se repetiu 3 vezes. Quando eu estou trabalhando com dados agrupados, é assim que eu tenho que proceder matematicamente. Eu tenho que trabalhar com que os valores coincidam com o ponto médio de cada classe. Então, eu tenho que ter, vamos lá, média para dados agrupados. Média para dados agrupados. Como é que funciona aqui? Primeiro eu tenho que achar o ponto médio de cada classe. Nesse caso que a gente abordou, a gente havia 3 classes. Então eu tenho um ponto médio 1, um ponto médio 2, um ponto médio 3. A gente já viu ali, como o intervalo é de 0 a 10, 10 a 20, de 20 a 30, o intervalo médio aqui é 5, é a média entre 0 e 10, aqui é 15, a média entre 10 e 20, e aqui é 25, a média entre 20 e 30. E aí eu tenho que pensar o quê? Esse é o ponto médio do intervalo. Só que essa observação que eu estou coincidindo, estou trabalhando com a ideia que partiu do ponto médio, se repetiu quantas vezes? Aí eu tenho que pegar a frequência absoluta ou a relativa de cada um. Aqui se repetiu 2 vezes, aqui se repetiu 4 vezes e aqui se repetiu 3 vezes. Aí sim, eu estou levando em consideração que é como se esse 5 tivesse acontecido 2 vezes, é como se 15 tivesse acontecido 4 vezes e o 25 3 vezes. Então, como é que fica o cálculo? O nosso cálculo vai ficar o seguinte: 5 vezes 2 mais 15 vezes 4 mais 25 vezes 3. Porque eu estou levando a ideia da ponderação. E dividido por 9. Esse valor aqui, se você proceder, 10, 60 mais 75, vai dar aqui aproximadamente uma média de 16,11. Lembrando que a unidade da média é em quilogramas. Eu estou abordando aqui nessa aula teórica mais as ideias. Depois a gente aprofunda com procedimentos, faz exercícios cálculos. O importante é você entender como proceder e como extrair as informações necessárias para calcular essas medidas descritivas. Nesse momento a gente está falando somente da média. Outra observação importante é que você pode, em vez de trabalhar com a frequência absoluta, você pode ter a frequência relativa. A frequência relativa o que é? É a proporção, né? 2 por 9, 4 por 9, 3 por 9. Aí o que acontece nesse caso? Se você multiplicar 5
vezes sua frequência relativa, 15 vezes sua frequência relativa, 25 vezes a sua frequência relativa, você não precisa dividir por 9 no final, porque veja em consideração que o 9 já está sendo levado aqui nos cálculos em cada produto, em cada multiplicação. Aí se você usar a frequência relativa, basta fazer o somatório da observação vezes a frequência relativa, porque ela já leva em consideração o N nos cálculos. Ó, até o momento a gente desvendou e desmembrou as formas de você obter a média, o que é a média, onde ela é aplicada e quando você deve, quais as informações que você deve extrair dela. A média, como ela é sensível a valores extremos, que eu abordei lá no início, você deve estar ciente que muitas vezes ela não vai representar um conjunto de dados, tá? Se ela tem informações muito extremas, ela vai sofrer um viés e às vezes ela não vai representar todo o conjunto de dados. Aí nesse caso, o que é interessante para representar a tendência central? A mediana se encaixa melhor, que é o que a gente vai ver logo em seguida. Mas a média, de forma geral, ela também é bem aplicada, bem representativa. Bom, com isso encerramos esse nosso bloco sobre a média, uma medida descritiva de tendência central.